Olá, sejam bem-vindos. Depois de estudar alguns fundamentos de geometria, vamos dar início à parte prática do desenho geométrico. Nesse primeiro momento, lançaremos mão apenas da régua e do compasso para desenvolver algumas construções geométricas. Esse vídeo foi editado em 12 sessões, onde o professor Gabriel Lotti vai ensinar as técnicas e sobre como os instrumentos devem ser utilizados. Portanto, prestem bem atenção aos detalhes. Bons estudos! Estou aqui para mais um vídeo e a ideia desse vídeo é apresentar para vocês o procedimento de construção da bissetriz de um ângulo. No caso aqui eu já dou um ângulo pronto para a gente, no caso o ângulo com vértice A, e a proposta é conseguir desenhar a reta que vai dividir exatamente esse ângulo em duas partes iguais. Observe que esse procedimento ensinado aqui ele vai servir para qualquer que seja o tipo de ângulo, se ele for ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulo raso, qualquer tipo de ângulo que você tenha, você vai conseguir fazer o procedimento de construção de sua bissetriz seguindo exatamente esse mesmo passo a passo agora. Observe que o primeiro passo seria colocar a ponta seca do seu compasso exatamente no vértice desse ângulo. Com isso, abra o compasso com uma abertura qualquer e faça um arco, algo parecido com isso. E verifique exatamente onde foi que esse arco cortou as extremidades desse ângulo que você tem. No caso, nesses dois pontos que eu destaquei em amarelo. Você vai colocar a ponta seca em cima desse ponto e vai fazer uma marquinha X. Observe que a abertura que você pode usar para fazer a marquinha X pode ser exatamente a mesma que você tinha utilizado para fazer o arco inicial. Fazendo uma marquinha X do algo desse tipo de um lado e colocando com a mesma abertura, colocando a ponta seca no outro ponto, na outra extremidade do ângulo, você vai fazer uma marquinha X para o outro. Tendo essa marquinha X, você pode criar a reta bissetriz como sendo aquela que vai passar pelo vértice do seu ângulo e exatamente pela marquinha X. Com isso, a gente consegue descobrir a reta que vai dividir o nosso ângulo em duas partes iguais. A ideia desse vídeo é ensinar a fazer a construção da reta mediatriz. E antes disso, vale a pena a gente fazer uma revisão rápida do que é o conceito de mediatriz, lembrando que ela é sempre uma reta perpendicular e vai dividir um segmento de reta exatamente no seu ponto médio. Então, para poder fazer essa construção, o procedimento é muito simples, basta abrir o compasso com abertura maior do que a metade que o segmento dado, no caso aqui o segmento AB, basta abrir o compasso maior do que a metade do seu comprimento. Abrindo o compasso, fazer uma marquinha do tipo X para cima, colocando a ponta seca num dos extremos do segmento, ou seja, colocando na ponta seca no vértice A aqui no caso. Fazer com a mesma abertura uma marquinha X para baixo também. E agora, sem mudar a abertura do compasso, fazer a mesma coisa colocando a ponta seca no outro extremo do segmento, ou seja, colocando no ponto B. Colocando a ponta seca lá, podemos fazer uma marquinha tipo X tanto para cima quanto para baixo. Com essas duas marquinhas vai determinar para a gente dois pontos, e por esses dois pontos a gente pode passar uma reta, e essa reta será a reta mediatriz, ou seja, a reta que divide o segmento em duas partes iguais, de forma perpendicular a esse segmento de reta. Então a ideia desse vídeo é fazer a construção de uma reta perpendicular, e vamos lembrar que uma reta perpendicular é aquela que forma um ângulo de 90 graus em relação a outra reta. É fazer a construção dessa reta perpendicular a partir de duas informações dadas, que seria no caso aqui um ponto A, que é por onde essa reta deve passar, e a reta R, que seria a reta que elas serão perpendiculares entre si. Então, para poder fazer essa construção, é uma construção simples, e o primeiro passo é abrir o compasso com uma distância maior que a distância entre o ponto A e a reta R. Abrindo o compasso com essa abertura, basta colocar a ponta seca no ponto A e fazer um arco mais ou menos assim. Feito esse arco, a gente vai observar que o arco vai cortar a reta R em dois pontos, esses dois pontos em amarelo. Feito isso, a gente coloca a ponta seca em cada um desses pontos e faz um arco mais ou menos assim, como se fosse uma marquinha X, colocando a ponta seca em cada um dos dois pontos. Feita a marquinha X, a gente vai determinar um ponto que é a interseção dessas duas marquinhas, e o ponto A a gente pode passar uma reta, e essa reta será perpendicular à reta R dada, ou seja, será uma reta que forma um ângulo de 90 graus com a reta R dada.
Voltei para a gente fazer mais uma construção de reta perpendicular, e nesse caso eu quero fazer uma reta perpendicular a essa reta R dada, que passe necessariamente em cima desse ponto A. Observe que o ponto A é um ponto que pertence à própria reta R, e nesses casos existem vários procedimentos de construção de reta perpendicular, porém eu vou ensinar aqui aquilo que eu pessoalmente acho mais fácil dos procedimentos de construção. Para isso, o procedimento basta começar abrindo seu compasso com uma abertura qualquer, realmente não importa o tamanho da abertura inicial. Coloque sua ponta seca exatamente em cima do ponto A e faça uma marquinha para um dos lados, algo desse tipo. Feita essa marquinha do lado, sem mudar a abertura do compasso, exatamente com o mesmo tamanho, você vai fazer uma marquinha do outro lado. Sendo assim, agora você vai abrir o seu compasso necessariamente com uma abertura um pouquinho maior do que estava antes. Vai colocar a ponta seca exatamente em cima dessas marquinhas que você fez previamente e vai fazer uma marquinha X, algo mais ou menos assim, tanto de um lado, tanto no primeiro ponto que você construiu, e também colocando a ponta seca na outra marquinha, fazendo a marquinha X para o outro lado. Com isso, agora você já pode fazer a construção da reta perpendicular, sendo a reta que vai passar exatamente pela marquinha X e pelo ponto A, construindo assim a reta perpendicular aqui no caso S, que vai formar o ângulo de 90 graus exatamente com a reta R inicial, sendo assim o procedimento da construção de uma reta perpendicular. Nesse vídeo, o objetivo é de ensinar para vocês a construção de uma reta paralela, dada uma distância D conhecida. No caso aqui eu estou usando uma distância D qualquer, não estou muito preocupado com essa distância D, mas vou só ensinar vocês os procedimentos, os passos necessários para poder construir essa reta paralela. E o D aqui está sendo um D arbitrário, tá? Então o primeiro procedimento que aqui a gente vai precisar para construir essa reta paralela é determinar sobre essa reta R dois pontos quaisquer. Determinado dois pontos quaisquer sobre essa reta R, nós teremos que passar por estes dois pontos, duas retas perpendiculares. Para quem não lembra os procedimentos para a construção de retas perpendiculares, o procedimento é bem simples, basta abrir o compasso com abertura qualquer, colocar a ponta seca em um desses pontos e fazer uma marquinha de um lado e uma marquinha do outro. Aproveitando que já fez o primeiro ponto, faça no segundo também, fazendo a mesma coisa, fazendo uma marquinha de um lado e uma marquinha do outro. Feito isso, abra o seu compasso com uma abertura um pouquinho maior do que estava anteriormente e faça uma marquinha X colocando a ponta seca exatamente na onde você fez as duas marquinhas anteriores, criando uma marquinha X tanto de um lado, tanto no primeiro ponto, quanto no segundo ponto, criando duas marquinhas X. Agora, por essas duas marquinhas X e pelo ponto que você previamente determinou sobre a reta R, você vai passar agora duas retas perpendiculares. Retas perpendiculares são aquelas retas que formam um ângulo de 90 graus. Feito as duas retas perpendiculares, você vai abrir o seu compasso exatamente com a distância que você quer que a sua reta paralela esteja da sua reta R, previamente que já estava determinada. Então, você vai abrir o seu compasso, fazer essa uma marquinha exatamente com a distância D determinada aqui, pré-determinada. Feita essa marquinha tanto numa reta, você vai fazer o mesmo procedimento, fazendo essa marquinha na outra reta. Feito isso, por essas duas marquinhas que você determinou, você já pode passar a sua reta paralela à reta R dada. Meu objetivo com esse vídeo seria a construção de triângulo, e para poder fazer a construção de um triângulo utilizando somente de régua e compasso, eu vou fazer um exemplo, e esse exemplo será a construção de um triângulo ABC, ou seja, triângulo com os vértices A, B e C, onde eu vou conhecer a medida dos seus três lados, ou seja, dado aqui que a medida do lado oposto ao vértice A vai ser o lado Azinho com 35 mm, o lado oposto ao vértice B vai ser o lado Bzinho com 30 mm, e o lado oposto ao vértice C será o lado Czinho com o lado medindo 25 mm. Para quem tem dúvida em relação à conversão de medida, 35 mm é a mesma coisa de 3,5 cm, 30 mm é a mesma coisa de 3 cm e 25 mm é a mesma coisa de 2,5 cm. Em qualquer construção de triângulo, a minha primeira ideia é sempre criar um esboço desse triângulo de forma simplória, fazendo essa construção desse esboço desse triângulo na mão. E aqui eu criei esse esboço também para a gente, de uma forma bem simples, só para observar como será esse triângulo. Observam aí que os vértices serão os vértices A, B e C, e que sempre
os lados opostos ao vértice serão aqueles com a letra minúscula. Então, o vértice A terá o lado Azinho, o vértice B, o lado oposto dele será o Bzinho, e o vértice C terá o lado oposto como Czinho. Então, para poder fazer a construção do triângulo, a minha ideia é começar pelo lado BC. O lado BC, observa pelo esboço que ele é o lado de medida Azinho, ou seja, é o lado de medida 35 milímetros. Posso começar a fazer a construção criando uma reta exatamente com os 35 milímetros dado. Então, observe que o lado de 35 milímetros, o lado Azinho, é o lado BC. Então, a gente começou construindo o triângulo pelo lado BC. E observe que o lado Bzinho é o de medida Azinho de 35 milímetros. Pronto, feito o lado BC, a gente tem que construir os outros dois lados do triângulo. E para fazer essa construção de forma correta, acredito que a melhor forma é começar agora fazendo o segundo lado, o lado AC, ou seja, o lado de medida Bzinho. E para isso, abra o compasso e com exatamente a medida do lado Bzinho, que ou seja, os 30 milímetros ou 3 centímetros, com a ajuda da sua régua, abra o compasso com exatamente essa abertura de 3 centímetros, coloque a ponta seca sobre C e crie um arco mais ou menos como esse. Feito o arco, eu vou fazer, observe aqui que a distância do ponto C até o arco criado é exatamente do lado Bzinho, de 30 milímetros. E farei algo semelhante para o outro lado, para o lado AB. Observe pelo esboço que o lado AB ele tem medida Czinho, então eu vou abrir o meu compasso agora com 2,5 centímetros ou 25 milímetros, colocar minha ponta seca sobre B e criar um arco mais ou menos como esse, e observem ali que a distância do ponto B até o arco tem que ser exatamente da medida do Czinho de 25 milímetros. Feito as duas marquinhas, o ponto de encontro das duas marquinhas será exatamente onde será o vértice A. Feito agora o vértice A, eu posso terminar a construção do meu triângulo utilizando somente a régua e ligar formando o lado AC, ou lado de Bzinho igual a 30 milímetros, e o lado AB de medida C, 25 milímetros. E aí a gente completa a construção do triângulo, seguindo exatamente o pedido no enunciado. Voltei para fazer mais um procedimento aí com a gente. Agora a ideia é aprender como fazer o procedimento de construção do ângulo de 30 graus. A teoria por trás dele é simples. A proposta é conseguir fazer primeiramente um ângulo de 60 graus, utilizar a técnica de bissetriz para poder conseguir dividir o ângulo de 60 graus em duas partes iguais, e dividindo o ângulo de 60 graus em duas partes iguais, a gente vai acabar delimitando aí dois ângulos de 30. E com isso a gente consegue determinar a posição do procedimento de construção do ângulo de 30 graus como a gente pretende aqui hoje. A minha sugestão é que você comece construindo uma reta suporte qualquer, algo desse gênero. Construindo essa reta suporte, sugiro que você coloque nas extremidades ali de uma dessas retas o ponto que vai servir como vértice desse nosso ângulo, e a partir daí a gente faz o procedimento clássico de construção do ângulo de 60 graus. Observe que o procedimento é bem simples. Você vai abrir o compasso com abertura qualquer, colocar a ponta seca dele exatamente na posição do vértice e fazer um arco, algo mais ou menos como isso. Sem mudar a abertura do compasso, você vai precisar colocar agora a ponta seca exatamente no ponto onde esse arco cortou o primeiro lado desse ângulo e fazer uma marquinha, algo parecido com isso. Lembre que para fazer essa marquinha você não pode mudar a abertura do compasso, tem que ser exatamente com a mesma abertura que você fez o arco inicial. Com isso você consegue desenhar aí a nosso ângulo de 60. Observe que eu fiz de propósito aqui a posição da reta aqui empontilhada, pois o nosso objetivo aqui não é construir um ângulo de 60, e sim um de 30. Então eu vou deixar apenas destacada a posição do ângulo de 60, mas a partir da posição do ângulo de 60 eu consigo dividir e construir o de 30. Então aqui exatamente nos pontos, que são as extremidades do ângulo de 60 graus, eu vou colocar minha ponta seca e vou fazer uma marquinha X, algo desse tipo, e colocar a ponta seca exatamente na outra extremidade do ângulo de 60, com a mesma abertura que eu fiz a marquinha inicial, e vou fazer uma segunda marquinha. Tendo as duas marquinhas, eu posso traçar agora a reta bissetriz, aquela que vai dividir o nosso ângulo de 60 graus em duas partes iguais, e aí eu consigo determinar a posição do nosso ângulo de 30 graus, como a gente queria. Temos aí mais um vídeo, e a ideia de hoje é aprender a construir o ângulo de 45 graus. A proposta teórica por trás dele
tão complicada. A ideia é pensar no procedimento de construção do ângulo de 90 graus. Determinando o procedimento de construção do ângulo de 90 graus, a gente consegue fazer a bissetriz do ângulo de 90, divide ele em duas partes iguais. Dividindo ele em duas partes iguais, a gente consegue determinar a construção do ângulo de 45. Pelo menos acredito que essa seria a forma mais simples de fazer, por mais que tenha outras formas de conseguir determinar a construção do ângulo de 45 graus. Para começar e construir o ângulo de 90 graus, eu vou primeiramente construir um ângulo de 180. E para construir esse ângulo de 180, eu vou criar aqui uma reta suporte, determinar uma posição de um ponto qualquer em cima dessa reta, que vai ser a posição aí do nosso ponto do vértice do ângulo que será construído, colocando a ponta seca nele, abrindo o compasso com uma abertura qualquer, eu posso criar um arco. E ao criar esse arco, eu consigo construir aqui meu ângulo de 180 graus. Verifique exatamente os pontos onde esse arco corta essa nossa reta, esse que eu destaquei em amarelo, serão as extremidades do nosso ângulo de 180 graus. E tendo a extremidade de 180 graus, eu posso colocar a ponta seca em cada uma dessas extremidades, abrir o compasso com abertura um pouquinho maior do que a gente fez aquele primeiro arco. E eu consigo construir uma marquinha X para um lado, e colocando a ponta seca com a mesma abertura na outra extremidade, eu consigo fazer uma marquinha X para o outro. Ligo que ao fazer esse procedimento eu consigo determinar aí a construção do nosso ângulo de 90 graus. Observe que eu deixei o ângulo de 90 graus destacado em pontilhado, pois ele não é o nosso ângulo. O que a gente quer construir aqui é um ângulo de 45 graus. Mas, tendo o ângulo de 90 graus e verificando as extremidades de um ângulo de 90, a gente pode fazer novamente o procedimento de construção de bissetriz de um ângulo para conseguir dividir esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais. Tendo esse ângulo de 90, vou colocar a ponta seca exatamente nas extremidades do ângulo de 90 graus. Coloco a ponta seca, abro o compasso com abertura aqui qualquer e faço uma marquinha X para um lado. Com o mesmo tamanho, coloco a ponta seca lá na outra extremidade do ângulo de 90 e faço marquinha X para o outro. Feitas essas duas marquinhas, eu posso agora passar uma reta que liga a partir do vértice do nosso ângulo e pela marquinha X, eu consigo dividir o nosso ângulo de 90 graus em duas partes iguais, conseguindo aí determinar a posição do nosso ângulo de 45 graus. A ideia desse vídeo é ensinar vocês a fazer a construção do ângulo de 60 graus. É importante a gente estar lembrando que o ângulo de 60 graus é um dos mais importantes dentro do desenho geométrico. A partir deles dá para fazer a construção de diversos outros, por isso sua importância. Para fazer a construção é muito simples, talvez seja o ângulo mais fácil de fazer. E todo ângulo é formado por dois lados. Para poder fazer o primeiro dos seus lados, basta pegar uma régua e fazer um dos primeiros lados desse ângulo. Determine um ponto onde será o vértice desse ângulo. No caso aqui, eu determinei como sendo a extremidade da reta que eu construí, como sendo o ponto A, e ele vai ser o nosso vértice do ângulo de 60 graus. A partir disso, abra o seu compasso com uma abertura qualquer e faça um arco parecido com esse. Feito esse arco, a gente pode perceber que esse arco vai cortar o primeiro lado construído em um único ponto, e esse ponto eu determinei aqui como sendo esse ponto amarelo. Feito isso, você vai colocar a ponta seca nesse ponto amarelo, e sem mudar a abertura do compasso, você vai fazer uma marquinha nesse arco. Por essa marquinha vai determinar um ponto, e por esse ponto você vai passar o segundo lado desse ângulo. Ou seja, vai ser um lado que vai ter extremidade no vértice A e vai passar por essa marquinha, formando o ângulo de 60 graus. Voltei aí para a gente fazer mais um vídeo agora para ensinar como se faz a construção do ângulo de 90 graus. O procedimento dele não é muito complicado, na verdade ele é muito simples, a gente usa uma ideia muito fácil. A ideia inicial é pensar em construir um ângulo de 180 graus, depois de determinada a posição do ângulo de 180 graus, fazer o procedimento de construção da bissetriz desse ângulo de 180, determinando a bissetriz de 180 a gente consegue dividir o ângulo em duas partes iguais, e a metade de 180 ficaria sendo um ângulo de 90. Então a ideia é começar por aí. Sugiro que a gente comece o procedimento construindo uma reta suporte qualquer. Em qualquer ponto dessa reta, você delimita ali a posição onde você vai considerar como sendo o vértice desse seu ângulo e colocando a ponta seca no seu compasso, exatamente nesse ponto que você decidiu como vértice, abrindo ele como abertura qualquer e construindo um arco como esse, a gente vai conseguir delimitar aí um ângulo de 180 graus. Verifique certinho que o ângulo de 180 graus vai ser exatamente a posição onde esse arco vai cortar exatamente aquela reta suporte nossa. Então eu vou delimitar ali em amarelo os dois pontos onde o arco corta a reta, colocando a correta posição do ângulo de 180 graus. Achada a posição
nas extremidades do arco do ângulo de 180 graus, a gente vai colocar a ponta seca exatamente em cima de cada um desses pontos amarelos, abrir o compasso com a abertura um pouquinho maior do que estava antes, e vamos fazer uma marquinha X de um lado, e colocando a ponta seca no outro, exatamente com o mesmo tamanho que a gente fez a primeira marquinha. Faço uma marquinha X para o outro, e aí tendo essas duas marquinhas, eu consigo desenhar a reta bissetriz que vai dividir o nosso ângulo de 180 graus em sua metade, criando assim dois ângulos de 90. E a gente consegue delimitar aí o ângulo de 90 graus como a gente queria. Nesse vídeo eu tenho a ideia de passar para vocês como fazer a divisão de um segmento em partes proporcionais aos números 2, 1 e 4. No caso aqui, é só um exemplo onde eu utilizo os números 2, 1 e 4 como um exemplo para poder fazer a construção, mas o procedimento pode ser utilizado para qualquer divisão de segmento proporcional. No caso, eu apresento para vocês o segmento AB e teremos que dividir ele proporcionalmente a esses números. Para poder fazer essa construção, nós vamos precisar de régua, compasso e um par de esquadros. E a construção é simples, onde o primeiro passo é construir uma reta e se inicia no vértice A ali. E essa reta não precisa ter uma direção qualquer, pode ser para qualquer direção e de qualquer tamanho. E no caso eu vou construir uma reta R aqui, que inicia no vértice A, e a direção dela e o tamanho dela pouco importa. A partir disso, eu vou pegar e fazer pequenas divisões dessa reta R, criando segmentos exatamente com os números 2, 1 e 4 dados. Por exemplo, vou abrir meu compasso com uma abertura qualquer, colocar a ponta seca em A e fazer uma primeira marquinha. Essa primeira marquinha eu vou chamá-la de U, para poder determinar que ele tem uma unidade qualquer, um tamanho qualquer. Como eu tenho que fazer a divisão do segmento proporcional aos números 2, 1 e 4, eu vou fazer construções para poder ir gerando todos esses números. Veremos, ó. Faço com a mesma abertura que o compasso estava anteriormente, eu coloco a ponta seca agora naquela a primeira marquinha feita, e faço uma segunda marquinha para determinar aqui as duas primeiras unidades onde o segmento será dividido. Agora, o próximo número é 1, então eu vou fazer mais uma marquinha para dividir o segmento em uma outra unidade. Como o último número que a gente tem que dividir o segmento proporcionalmente é o 4, eu vou fazer mais 4 marquinhas, todas elas com a mesma medida U, para poder fazer a divisão proporcional ao número 4. Feito isso, eu vou ligar minha última marquinha ao extremo do segmento AB, lá no vértice B. Ó. Ligo a última marquinha ao extremo do segmento AB. Criando essa reta vai ser bastante importante porque ela vai ser utilizada de base para podermos criar retas paralelas a essa reta, porém cortando agora exatamente naquelas marquinhas determinadas. Então vou fazer agora uma primeira reta paralela, e para poder fazer essas retas paralelas a gente usa o nosso par de esquadros na divisão das duas primeiras unidades, das duas primeiras marquinhas do segmento. Então eu faço uma reta paralela àquela última reta feita. Lembrando que para poder fazer essa construção é preciso de um par de esquadros para poder fazer essa construção de retas paralelas. E também vou fazer agora uma reta paralela saindo da marquinha feita da terceira unidade, para poder fazer a divisão daquele 1 das proporções 2, 1 e 4. Então, feito isso agora, uma terceira reta paralela que liga a marquinha feita quando a gente dividiu o segmento da reta R na marquinha 1, vai dividir o segmento AB proporcionalmente exatamente os números 2, 1 e 4. Então o segmento AC é proporcional ao número 2, o segmento CD é proporcional ao 1 e o segmento DB vai ser proporcional ao 4, tudo em relação ao segmento AB dado. Fala galera, então nesse vídeo eu vou estar trabalhando com vocês a ideia de transporte de ângulo, que acredito que seja um dos conceitos mais utilizados dentro do desenho geométrico durante todos os anos do estudo. É uma ideia bem simples, que é a ideia de transportar um ângulo. E transportar um ângulo é de levar ele de um lugar para outro. No caso aqui eu dou para vocês a ideia do ângulo alfa, esse ângulo já é determinado para vocês, e a única coisa que eu vou tentar fazer é levar ele desse local
para um novo local. Então eu vou tentar levar ele daqui para um outro local, que seria mais ou menos aqui. Para poder fazer essa construção, a ideia é simples, que se vamos construir um ângulo, a gente precisa construir os dois lados desse ângulo com a mesma abertura entre eles. Então, eu vou construir o primeiro lado, para que eles tenham... Esse lado eu vou utilizar uma régua com medida qualquer, fazer um lado com tamanho qualquer. Para poder fazer o seguinte passo da construção, eu vou construir um arco, abrindo meu compasso com uma abertura qualquer, colocando a ponta seca bem no vértice desse ângulo e construindo um arco. Com a mesma abertura que eu utilizei para fazer um arco nesse ângulo alfa dado, eu vou fazer esse mesmo arco no outro ângulo que eu estou criando o transporte. Observe que eu tenho que estar utilizando a mesma abertura. Coloco ao vértice a ponta seca bem aqui na pontinha, onde que será o vértice do novo ângulo, e crio um arco com a mesma abertura. Feito isso agora, eu vou vir no meu ângulo e medir a abertura desse ângulo. Como assim? A abertura vai ser determinada exatamente pela distância entre esses dois pontos. Os dois pontos onde o arco cruza com os lados do ângulo. Então, esses dois pontos determinados, eu vou medir a distância entre esses dois pontos com o meu compasso. Abro o compasso, faço a medida entre esses dois pontos. E, feita essa medida, eu vou colocar a ponta seca exatamente nesse pontinho aqui, aonde o arco cortou o lado do ângulo que a gente está construindo o transporte, e fazer uma marquinha exatamente com a mesma abertura que foi utilizada lá no outro lado. Observe que a mesma abertura que é utilizada aqui vai ser construída aqui. Feita essa marquinha, eu posso agora construir o meu segundo lado desse ângulo. Esse segundo lado desse ângulo vai ter que sair do vértice do ângulo e cortar pelo ponto onde foi determinado pela marquinha entre o arco e a marquinha feita. Ficou claro, galera? Acho que ficou simples. Essa construção é bem simples e bastante útil. Então, quem quiser trabalhar essa ideia de transporte para poder fazer soma de ângulos, subtração de ângulos, também é muito válido.